Olá, estudantes! Sou o professor João Carlos, de Geografia. Tenho 1,75 m de altura, sou branco, cabelos levemente grisalhos, estou usando uma camisa gola polo vermelha. A nossa aula de hoje terá como temática principal a regionalização mundial, a partir da compreensão do espaço geográfico, espaço natural, povo, nação, país, estado, soberania. O espaço natural é o espaço da própria natureza. Ele é formado por rios, florestas intactas, geleiras, topo das montanhas. Ou seja, é o espaço no qual o homem não realizou nenhuma interferência. O geógrafo Milton Santos, brasileiro, é um dos expoentes internacionais da construção do conhecimento do espaço geográfico. Inclusive, Milton Santos ele era professor catedrático em Sorbonne, na França. Para compreendermos o conceito de espaço geográfico, vamos voltar um pouco no tempo. O homem primitivo era um homem que vivia da coleta de frutos, da caça de pequenos animais. Era um homem nômade. Ele começava a ocupar o espaço, mas não tinha a compreensão desse espaço que ele estava se apropriando. No período neolítico, há cerca de 11.500 anos atrás, teve início o processo de agricultura no planeta. O surgimento da agricultura se deu a partir de quê? A partir de experiências que o homem observava. O vento que dava fazia com que as sementes das plantas caíssem no chão e elas brotavam naturalmente. Então ele pensou, por que não conseguir algo para, de certo modo, facilitar, tornar mais veloz essa produção de alimentos? Os registros fósseis mais antigos que se tem a respeito do início da agricultura são da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região conhecida como Entre Rios, os rios Tigre e Rio Eufrates. Uma outra civilização agrícola importante nesse momento, nessa contextualização, é a civilização egípcia. A civilização egípcia ela tem como base o rio Nilo. É importante destacar que o rio Nilo, historicamente, ele sempre trazia muita fertilidade das suas nascentes para próximo à sua foz. Tanto é que 80% da população do Egito vive nas margens do Nilo, graças à sua grande fertilidade. Outra civilização que nós destacamos é a civilização hindu, que representada pelo rio Indo. A outra civilização é a chinesa, no qual é representada pelos rios Amarelo e o rio Azul. Então, vale destacar que essas civilizações elas surgiram próximos aos rios, porque existia a água para irrigação. Com o surgimento da agricultura, posteriormente, teve também a domesticação dos animais. É importante ressaltar que o descobrimento da agricultura e a posterior domesticação dos animais permitiu ao homem deixar uma situação de nomadismo que ele tinha e começa a ser sedentário. O homem começa a fixar-se em um determinado espaço, porque ele tinha ali próximo a ele a capacidade de produzir a comida facilmente. Então ele tinha a capacidade de produzir comida e tinha os animais ali ao redor para servi-lo. De início, o animal não era visto como carne, porque o homem usava a caça para carne. Posteriormente é que o homem começa a usar os animais domésticos para produção de carne. Os excedentes agrícolas permitiram ao homem criar uma nova atividade econômica, no caso, o comércio. Vale salientar que o comércio inicial era feito sob a forma de escambo, a troca de mercadorias entre tribos, entre comunidades próximas. Pois bem, à medida que essas trocas se realizavam, trocas comerciais, então determinados grupos começaram a ter uma noção de propriedade, domínio, poder sobre um determinado território. A partir de então surgiram os conceitos de nação, povo, país, estado, soberania. Nação é constituída por uma população que partilha a mesma língua, os mesmos costumes, a mesma origem. Ou seja, essa população ela possui traços em comum. Povo é o elemento humano do Estado, Estado com E, formado por vários povos, línguas diferentes, culturas diferentes, aspirações, desejos e traços históricos também diferentes. Estado é o conjunto das instituições públicas que administram um território, um país, em nome do seu povo. Lembrando que podem ser vários povos que formam um país. Como exemplo de um Estado, temos o Estado brasileiro, que é um Estado democrático.
E esse Estado ele é administrado por 3 poderes: executivo, que executa as leis, o legislativo, que elabora as leis, e o judiciário, que julga as leis. Território é o espaço geográfico apropriado, delimitado por relações de poder e soberania. A soberania é o controle total que o Estado exerce sobre o seu território, vigilância plena de suas fronteiras. Feitas por quem? Feitas por suas forças armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. E aí vamos falar de algumas nações que não possuem seu Estado próprio. A maior nação do planeta que não tem Estado próprio é a nação curda. São 30 milhões de habitantes que vivem em vários países diferentes. Olha ali no mapa. Os curdos estão na região do Oriente Médio, em 5 países: Irã, Iraque, Síria, Turquia, Armênia. São um grupo de 30 milhões de pessoas que não têm o seu próprio Estado. São submetidos às leis de outros Estados. Uma outra nação que não tem o seu próprio Estado é a nação palestina. Olhe no mapa. Até 1947 não existia o Estado de Israel. Existia palestinos e judeus. A partir de 1947, teve a criação do Estado de Israel e a criação de territórios palestinos. Porém, como vocês podem observar no mapa, os palestinos tiveram 3 regiões destacadas. Porém, não conseguiram formar Estado por quê? Porque não é um território contínuo, são regiões isoladas. Então, para sair de qualquer área palestina para outra área palestina, tinha que passar por Israel, circular de uma região para outra, porque eles tinham que passar em território de Israel. E se vocês olharem bem direitinho no mapa, o território dos judeus é um território contínuo, já dos palestinos é um território sem continuidade, então não tinha como formar o seu próprio país. Com o passar dos anos, vários conflitos existiram entre judeus e palestinos, como também com outros países próximos, em defesa dos palestinos, já que os palestinos, como não era um Estado constituído, não tinham seu próprio exército. Então tiveram várias guerras, Guerra dos 6 Dias, Guerra em Yom Kippur, onde nesses conflitos os judeus tomaram mais espaço, tomaram mais território, até chegar à configuração atual, onde os territórios palestinos são mínimos. O domínio praticamente de território dos judeus, ou seja, de Israel. Só para complementar, destacar a situação de Jerusalém, que é uma cidade sagrada para 3 religiões que aí existem: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E Jerusalém está na parte que antes cabia aos palestinos. Porém, a partir da guerra de 1967, Israel invadiu a Jerusalém Oriental. Um outro grupo que exemplificamos que não tem seu próprio Estado são os chechenos na Rússia. Finalizamos essa aula. Lembrando a vocês que façam os exercícios na plataforma. E vai uma dica: site Toda Matéria, onde você pode explorar mais recursos a respeito desse conteúdo. Até a próxima aula e aguardo vocês.